Mas você está falando, ele voltou, mas você tem chamado de nem de poste, né? Você falou que ele é canalha, né? O linguajar que usei, posso ter exagerado, fugiu até da minha rotina, mas quando começa a me acusar de caixa 2, de querer acabar com o Bolsa Família, acabar com o 13º salário, ter votado contra o projeto de inclusão para deficientes, onde a votação do projeto foi uma votação simbólica, não foi nominal, isso realmente nos irrita, nos deixa bastante chateado. Pode chegar um pouquinho mais para perto dele. Aqui, tá bom? Vai começar ou já tá valendo? Agora vai começar. Agora vai começar? Agora vai começar. Primeiro faz só o treino. É porque a gente precisa de imagens suas sem o microfone. Toda essa questão do WhatsApp, até o PT está pedindo a impugnação da candidatura por causa da reportagem da Folha de São Paulo. Que atitude o senhor pensa em tomar? Que atitude o senhor pretende tomar em relação a isso? Sempre a Folha de São Paulo. Tá? E a ação do PT e do PDT, junto ao TSE, foi pegar essa matéria e mandar para lá. O título é uma coisa, o corpo da matéria é outra. Não existe a menor chance de prosperar mais essa fake news da Folha e também agora propalada pelo PT. Não tenho amizade com empresários, nunca pedi isso para empresário nenhum, sei que isso daí contraria a lei. Agora, o que pode acontecer talvez algum empresário aí até instigado pelo PT, né, ter feito uma ação dessa daí para tentar jogar a culpa em cima de mim. Agora, são milhões e milhões de pessoas que trabalham no Brasil pela minha campanha. São os robôs do bem, né? Milhões de pessoas que voluntariamente trabalham por mim. Não tenho qualquer ingerência, nem tenho recurso para pagar essas empresas. O seu adversário disse hoje que o senhor é diferente do período militar, do regime militar aqui no Brasil, porque diz que o senhor não é nacionalista e até tem usado na campanha o senhor batendo continência para a bandeira americana. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu estava nos Estados Unidos, tenho um profundo respeito pelo governo americano e nesse evento, quando foi feita a abertura, apareceu a bandeira americana. Eu dei uma continência como capitão do Exército, como cidadão, que é um gesto de respeito e uma forma de saudar um símbolo internacional. Eu saúdo a bandeira americana, não como eles saúdam a bandeira cubana. Agora, ele tem batido na tecla, chamando o senhor para o debate e dizendo que o senhor só está tendo esse resultado porque não está se expondo, está se escondendo nas redes sociais. Olha, ele nem deveria tocar nesse assunto. Eu, dentro do hospital, baixado, de cama, cresci muito mais do que ele nas ruas. É sinal que ele não tem credibilidade. Afinal de contas, né, o que ele fala não se leva em conta. Que quem decide a agenda dele é o presidiário. E, agindo dessa maneira, ele não é um poste, não. Ele é um fantoche na mão do Lula. Ele vai debater o que com ele? Se ele não vai ter autonomia, né, caso seja presidente, para nomear até uma pessoa mais humilde do seu gabinete. Ele disse que o senhor não é favorável à imprensa livre também. Olha, está no plano de governo dele, o controle social da mídia e da internet. Deve ter mudado agora. Porque ele é um verdadeiro camaleão. Ele foi receber a hóstia com a sua vice, que publicamente diz que não acredita em Deus, que é favorável ao aborto, que é favorável à discriminação das drogas. Então, é uma pessoa que tem um comportamento diferente durante a campanha, né? Diferente do que terá depois das eleições. Então, não merece credibilidade. Ele quer debater por quê? Toda live que eu faço dá em média 250 mil pessoas online. A dele não dá 500. Agora, ele tem tudo para mostrar o que o PT fez ao longo de 13 anos. Né? Corrupção, que é o mensalão, a questão do petrolão, como eles quebraram estatais, entre elas aqui a nossa Petrobras, como eles arrebentaram com o fundo de pensões, ele dizer por que emprestou dinheiro do BNDES para ditaduras de todo mundo, por que o Brasil partiu para o viés ideológico para seu comércio exterior, por que a violência aumentou no Brasil depois do estatuto, do desarmamento. Tudo deu errado com o PT. Eu não preciso fazer fake news para mostrar que o que ele prega não é verdade e seria péssimo para o Brasil a volta do PT. No debate, essas diferenças não ficariam ainda mais claras? E não teria até mais êxito? Olha só, no dia 6 eu levei uma facada para um elemento que até 2014 era filiado ao PSOL, que agora apoia o PT. Foi uma facada de profissional, ele rodou a faca na minha barriga.
não só os médios da Santa Casa, lá em Juiz de Fora, minha coluna em São Paulo, falar que eu estou vivo por milagre. Eu posso te mostrar aqui. Levei 35 pontos. Estou com a bolsa de colestomia. Os médicos falaram que eu estou liberado com restrição. Se eu for submetido a uma situação de estresse, pode romper aqui a colostomia. Eu não vou arriscar a minha vida para satisfazer a vontade dele. Ele e sua coligação tem mais de 500 milhões para a campanha, tiveram. Tem ali militantes no Brasil todo. Tem uma rede enorme de filiados em todo o Brasil. Por que não consegue vencer uma pessoa que não teve tempo de televisão, foi 8 segundos apenas, o fundo partidário é inexistente, para nosso clube apenas 3 milhões, eu não usei a parte desse fundo partidário. Em grande parte eu tive, não é toda, né, mas uma parte considerada da mídia contra mim, uma fábrica de fake news contra mim, dizendo que eu vou acabar com o fundo eu vou acabar por exemplo, com Bolsa Família, 13º, entre outras mentiras, porque não consegue crescer, porque ninguém acredita mais nele. Então não vou arriscar a minha saúde, inclusive a comparação ao debate, eu tenho que me deslograr. E eu tenho indícios, né, que chegam para mim de fontes confiáveis que um novo atentado pode acontecer. Então, ele que está na rua, ele que está tendo liberdade, que consiga mudar o quadro eleitoral no momento. Eu acho muito difícil. Está perdendo para alguém que ficou hospitalizado por muito tempo e fez campanha nas mídias sociais. E qual vai ser a sua primeira medida, além de nomear o Ministério? Olha, é apresentar esse pacote de medidas, que em parte eu conversei com muitos parlamentares. Não vamos apresentar nada sem conversar com os parlamentares, mas eu pretendo ter a certeza que essas propostas serão aprovadas de forma racional por parte do parlamento. Não teremos a política adotada pelo PT, como tentou comprar no passado e comprou, né, durante o primeiro governo Lula, através do mensalão. Jair Bolsonaro, candidato a presidente do PSL. Como é que o senhor está vendo o resultado das pesquisas? O senhor brincou, né, que estava com a mão na faixa, mas depois deu uma arrefecida, uma amenizada no discurso? Não, quem falou mão na faixa foi um de vocês quando perguntou para mim. Eu não tenho nada a ganhar ainda, eu quero sempre o pessoal se manter mobilizado e buscar, né, mais um apoio para a gente realmente aí sim definir no dia 28 essas eleições que estão bastante polarizadas. Mas quando as pesquisas mostram a diferença de 18, quase 20 pontos, dá uma tranquilidade a mais? Olha, eu nunca acreditei em pesquisas, até porque ninguém jamais inflaria meus números. Mas como está aí, não só o Datafolha como o Ibope, dando 18%, dá uma certa tranquilidade para a gente. São números que normalmente, dificilmente, serão revertidos até o segundo domingo. O nome um dos sócios do Banco Modal Mais tem sido aventado para a presidência do BNDES, Eduardo Centola. O senhor confirma alguma negociação com ele? Tem outros nomes que já estão aí sendo discutidos ou quase já decididos para um eventual governo seu? Olha, eu tenho pouco conversado com o Paulo Guedes nos últimos dias. Eu dei carta branca para que nomes fossem sugeridos. E esses nomes chegarão ao nosso conhecimento depois das eleições. E nós decidiremos a efetivação ou não. Agora, o que eu pedi ao Paulo Guedes é realmente aquilo que todo mundo quer, um dólar competitivo, né? Não só para quem exporta nem como importa, a taxa de juros mais baixa possível, uma inflação dentro da meta, buscar maneira de diminuirmos a nossa dívida interna sem aumentar impostos, reduzir a carga tributária, desburocratizar, desregulamentar. Tudo isso eu botei na mesa. Ele falou que é possível atingir sim. Privatizar não é tudo não, mas grande parte das estatais, até teremos um olhar para os funcionários, um olhar para a questão se essa estatal está atingindo sua função social, se ela é deficitária ou não, e levar em conta o que são empresas estatais estratégicas. Então, tudo isso foi conversado e ele disse que tem condição de atingir esse objetivo. E, obviamente, esses 9 chaves, né, a sugestão virá por parte dele para ver se a gente aprova ou não. Falando de nomes, o senhor já anunciou 3 nomes do seu futuro gabinete, caso eleito. Tem mais algum já confirmado? Tem um 4º nome, seria o último até as eleições,
está na iminência de nós nos acertarmos. Tem um tenente-coronel da aeronáutica, o Marcos Pontes, o astronauta. É uma pessoa que é conhecedor com profundidade do que acontece na ciência, na tecnologia no Brasil, ou melhor, o que não acontece. E ele é uma pessoa que é patriota, tem conhecimento, tem vontade de mudar as coisas e tem uma iniciativa muito grande, além de estar perfeitamente inteirado, dentro e fora do Brasil, dessa área tão crítica e deficitária para todos nós. O que falta para esse anúncio oficial? Conversar um pouco mais. Não podemos ter a anunciar alguém e depois dizer que não é mais ele. Todos os nomes anunciados até agora está mais do que acertado e dificilmente serão mudados esses 3 nomes, né? Que é da Economia, o Paulo Guedes, da Defesa, o General Heleno, e da Casa Civil, o deputado Onix Lorenzoni. E em relação à questão econômica, saiu uma reportagem do Estadão também falando que um dos estudos da sua equipe econômica seria a desoneração da folha, mais diferentemente do que foi feito no governo Dilma, que foram alguns setores específicos, seria uma coisa mais ampla para tentar diminuir os custos para o empresariado e gerar mais emprego. É isso que o senhor disse? Isso que o senhor quer dizer quando fala tirar o Estado do cangote do empresário? Olha, tem a ver com muita coisa. A Inglaterra, 20 e poucos anos atrás, diminuiu sua carga tributária. O Trump mesmo diminuiu e deu certo. Sabemos que existe diferença entre nossas economias. Mas se nós deixarmos como está, temos a certeza que o Brasil quebra. E nós temos que arriscar. E essa forma de arriscar é sem causar mais sacrifício, transtorno para a população brasileira. Mas o senhor confirma essa hipótese, esse estudo? Está estudado, estudo sim. Até porque nós não queremos fazer como governos anteriores, onde apenas setores que interessavam, a gente chama de amigos do rei, foram contemplados. E com isso, eu acho que a desoneração tem que atingir de forma positiva todo o setor produtivo brasileiro. E como é que o senhor vê, é verdade que o senhor estaria revendo a proposta de fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Agricultura? O senhor sabe disso nesse sentido? Não procede. Chama de fake news aí. Tem países, e até estados aqui no Brasil, que juntou essas duas pastas, né, que seriam secretarias. Nós não podemos continuar com 2 ministérios antagônicos, apesar de não cedermos às pressões políticas para essas nomeações. Os parlamentares têm visitado, têm tocado nesse assunto, voltando para que haja então um interesse político disso. Essa questão de fusão, a revisão da fusão do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente está descartada? Não, até o momento está garantida essa fusão. Eu tenho dito, inclusive, que o ministro desse superministério será indicado pelo setor produtivo. Logicamente que a bancada do agronegócio e que trata também da agricultura familiar terá seu peso nessa indicação. Nós não podemos ter o progresso do Brasil levado para o lado xiita, como, por exemplo, licenças ambientais. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa e essa licença leva mais de 10 anos, você não pode continuar acontecendo isso. A questão da multagem também, que as multagens, de acordo com a emenda da Constituição 81, leva para a expropriação do imóvel. E isso é uma pena que extrapola a pessoa que, porventura, tenha cometido esse delito. E essa fusão, com toda certeza, além de pacificar essa área tão importante para nós, trará tranquilidade ao setor produtivo, que é um dos poucos que está dando certo no Brasil. O deputado Onix Lorenzoni falou de uma possibilidade de cortar 20 mil cargos comissionados, se não me engano, logo no início do governo. Como é que seria isso? Não, eu acho que ele extrapolou nos números, já conversei com ele, tanto é que eu não sabia o número exato. Pretendemos diminuir sim os cargos de comissão, mas os comissionados são muito importantes para a governabilidade. Eu, como parlamentar, 28 anos deputado federal, usei desse tipo de serviço. E, por exemplo, tem ministério que você vai precisar sim do trabalho dos comissionados, até porque, de acordo com o Ministério, existe uma maior ou menor aparelhamento ideológico daquele Ministério. E os comissionados são muito bem-vindos nesse momento. Mas existe o interesse, a ideia de cortar, e qual o percentual, qual o quantitativo seria? Nós temos em torno de 23 mil comissionados, pelo menos metade nós cortaremos. Tá? Essa que é a nossa intenção. Ou nós achamos que o número é exagerado
para as necessidades do Brasil. Da última vez que a gente se encontrou, o senhor chegou a falar da intenção de ter Forças Armadas fazendo um patrulhamento nas ruas, mas diferentemente do que está sendo feito aqui, que o senhor até falou que vai acabar a intervenção não vai renovar a intervenção caso o senhor seja eleito. Como é que seria isso? Como é que seria essa participação das Forças Armadas no patrulhamento de rotina? É isso mesmo, eu entendi errado? Olha, o presidente da República tem que ter responsabilidade. Essa intervenção aqui no Rio de Janeiro nasceu na quarta-feira de cinzas, sem qualquer planejamento. O próprio comandante militar do Leste, o comandante do Exército foram surpreendidos. As Forças Armadas não podem continuar sendo tratadas dessa maneira. E o jargão militar, quem dá missão dá os meios. Nós não podemos colocar as Forças Armadas na rua sem uma retaguarda jurídica. Imagina um soldado engajado com 21 anos de idade, em havendo um confronto, e ele, por exemplo, vindo atirar, e o marginal morrer com mais de 3 ou 4 tiros, ele responder por excesso. Ou colocá-lo, não no banco dos réus, que não tem mais tribunal de júri para o caso de eventos como esse, né? Mas colocar uma auditoria militar para ser condenado entre 12 e 30 anos de idade. Costumo dizer, estamos em guerra, ninguém nega isso. E se estamos em guerra, nós devemos comportar como soldados em combate. O militar entrando em operação, o lado do inimigo, aqueles que portam armas de guerra, caso venham a ser abatidos, do lado de cá, o nosso soldado tem que ser condecorado e não processado. Mas a ideia é ter as Forças Armadas no patrulhamento de rotina, pelo menos nas cidades mais perigosas? Se o parlamento nos der a prudente licitude, botaria sim as Forças Armadas na rua, ouvindo o meu ministro da Defesa e bem como o respectivo governador daquele estado. Não podemos ser inconsequentes e colocar um garoto desse, de 20 anos de idade, que tem seu time de futebol, que tem sua namorada, que quer ir para a praia, que tem uma vida, né, tem uma esperança pela frente, e de repente, vislumbrando a possibilidade de, ao cumprir a missão, ele pegar uma pena de 12 a 30 anos de cadeia. Isso tem que deixar de existir. Não quero dar carta branca, nem para as Forças Armadas, nem para as Forças de Segurança matar. Agora eu quero dar a garantia que eles possam reagir, se for o caso, abater o outro lado e não ter punição. O pessoal diz que os 6 primeiros meses geralmente são a lua de mel entre o executivo, né, ser o governador eleito e a Assembleia Legislativa, o prefeito e a Câmara, o presidente e o Congresso. O que o senhor planeja? Quais são as prioridades, os projetos que vão ter prioridade para serem aprovados nesses primeiros meses, caso seja eleito? Olha, é um pacotão de medidas. Ao longo dos últimos 2 anos, muitas delas eu debati individualmente com parlamentares na Câmara. Temos dentro da Câmara, nesse primeiro contato nosso, em torno de 120 parlamentares que quase por unanimidade aprovaram essas propostas. A primeira medida, obviamente, é você nomear os seus ministros. E daí sim, esse ministro, com conhecimento de causa, com patriotismo, com liderança e com iniciativa, colocar em prática essas propostas. Obviamente, 90% do que queremos propor passa pelo parlamento. Mas só pode elencar algumas? Pode, porque quando você fala em agronegócio, nós temos que ter uma segurança jurídica própria do campo. Não pode o fazendeiro hoje, né, acordar ou ver uma notícia de jornal onde a terra dele vai ser demarcada como terra indígena, uma nova portaria do Ministério da Justiça. Tem que deixar de ocorrer. Não podemos ver um fazendeiro, por exemplo, ter a sua terra invadida, ele ganha na justiça a reintegração de posse, mas o governador daquele estado, por ser de esquerda, simplesmente não bota em execução a reintegração de posse junto à sua polícia militar. Isso que nós queremos mudar. Queremos tipificar as ações do MST e MTST como terrorismo. Passa pelo parlamento brasileiro. A propriedade privada, quer seja urbana ou rural, ela é sagrada e tem que ser tratada dessa maneira. Então, as medidas, como disse, visa atender a garantia da propriedade privada. Estariam entre as primeiras enviadas para o Congresso. Até outras também teremos que apresentar, né? E, obviamente, não são traumáticas, no meu entender. Eu acho que nós vivemos em sociedade, vivemos em paz e harmonia, as leis têm que ser respeitadas. E invasão de propriedade, repito, quer seja urbano ou rural, não pode continuar acontecendo no Brasil.